Bom, boa noite. Estamos retornando aqui na linha, né, dos trabalhos do Professor Global, das nossas lives pelo Professor Global, e ainda nos mantendo no assunto simetrias. Nós hoje vamos ser um pouquinho mais específicos no que diz respeito às simetrias, falando mais propriamente do mundo dos quarks. E o título dessa palestra é A Beleza e o Charme da Física Topless. Essa física topless, né, nada de machismo, não é uma física, uma mulher física de topless, é a própria física, a física dos quarks, que é topless. Vamos ver por quê. Por que essas palavras estão aqui? A beleza, o charme e o topless. Então, tem uma razão de ser para tudo isso, como vai ficar claro já nesse próximo slide aqui. Aqui nós estamos falando, primeiro, devido a outras lives que nós fizemos, a toda uma série de lives que nós fizemos sobre as simetrias, sobre o modelo padrão, eu estou considerando assim que já é um pouquinho do saber popular a existência dos quarks, que formam a matéria nuclear. Formam os prótons, formam os nêutrons e todas as partículas ligadas àquela força que nós chamamos de interação nuclear forte. As partículas que convivem no interior do núcleo atômico e nos aceleradores de partículas, nos reatores, nas estrelas, né, nos processos astrofísicos. Então, nós temos 6 sabores de quarks, como nós já falamos nas nossas lives anteriores. Esses 6 sabores estão divididos em 3 famílias de 2. E cada sabor, quer dizer, nós temos primeira família, sabor up, sabor down, que nós chamamos de U e D. Segunda família, nós temos o sabor charme, que nós chamamos de C, e o sabor estranho, que nós chamamos de S. Depois, a terceira família, o sabor top, que é o T, e o sabor bottom, que é o B, ou beleza. Esse bottom também é chamado de beauty, beleza. Aqui eu estou usando a palavra bottom, mas ao longo do texto eu vou estar falando da beleza. Então, quando eu falar da beleza e do B, é porque eu estou falando desse bottom. Então, nós temos essas 3 famílias. Cada família tem 2 sabores. E como nós já tínhamos falado também em lives anteriores, os sabores de quarks têm uma outra propriedade, uma propriedade da matéria nuclear que a gente chama de cor, que não tem nada a ver, como nós já dissemos com a cor usual, né, do espectro. Né? Nós estamos falando de cores num sentido figurado. 3 atributos aos quais se dá o nome de cores. Então, cada sabor e cada quark tem o seu correspondente antiquark. Então, nós temos o quark U e o antiquark U, o quark D, o antiquark D, e assim vai, o T e o anti-T, o B e o anti-B. Todos os charmes, todos os quarks têm seus antiquarks. Cada quark aparece em 3 cores e cada antiquark também aparece em 3 cores. Então, isso é genericamente aquilo que nós entendemos, né? E que foi elucidado e descoberto a partir do século passado, na década de 60, de 67 para cá. Os primeiros quarks a serem descobertos foram os quarks U, D e S. Então, esses 3 primeiros quarks aqui foram descobertos já no final da década de 60. Depois, o quark B foi descoberto em 77, o quark C em 74, o quark B em 77 e o quark top em 95. Bom, então nós temos esses quarks. A matéria que constitui a vida, quer dizer, todos os elementos da tabela periódica, todos os átomos que nós conhecemos, que formam a matéria conhecida, as moléculas conhecidas, eles são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são feitos com 2 quarks U e 1 quark D. E os nêutrons com 1 quark U e 2 quarks D. E os elétrons não são feitos de nada. Os elétrons têm a sua própria individualidade. Então, quarks U, quarks D e elétrons formam a vida, formam todos os nossos átomos. Hidrogênio, formam o hélio, formam o lítio, formam o berílio. Então, vão formando todos os elementos necessários para a vida. Carbono, nitrogênio, oxigênio, todos os elementos da tabela periódica.
Então, essa é a matéria usual, a matéria, vamos chamar assim, a matéria nuclear. Temos o quark estranho, que não faz parte da vida, da nossa vida, dos átomos que constituem, né, a nossa matéria. O quark C é a mesma coisa, o B e o T. Esses quarks eram muito abundantes no início do universo. Então, no início do universo, eles eram muito abundantes. Nós vamos ver daqui a pouco que, num certo momento, esses quarks, eles se confinam. E aí, a gente pode produzir em laboratório, quer dizer, em reatores, em aceleradores de partículas. Então, nós produzimos esses quarks. O quark estranho, o quark charmoso, o quark bottom, ou beleza, e o quark top, nós produzimos artificialmente. Quer dizer, nós podemos gerar condições experimentais como se fosse no universo inicial, de tal maneira que esses objetos se formam e se recombinam para formar a matéria, que também decai rapidamente. Eles são muito instáveis, eles decaem muito rapidamente, mas eles são produzidos, hoje eles são produzidos. No passado, no início do universo, eles eram abundantes de forma natural. Então, nós vamos entender ao longo da palestra por que topless. Por que eu não falo de strangeless, charmless, builtless? Por que eu estou falando topless, sem o top? Por que só topless? Vamos entender por quê. E depois também vamos entender por que ao ficar topless, a física gera charme e beleza. Então, como eu estou colocando, são palavras da física. Charme, beleza, top, são palavras da física. Eu estou apenas fazendo um joguinho para tornar um pouquinho, talvez, mais atrativa essa discussão. Falar de uma física topless, e o que acontece para a física ficar topless? Por que a física fica topless? E ao ficar topless, por que ela se torna charmosa e bela? Então vamos falar um pouquinho da história dos quarks, voltando lá no universo primordial. Segundo a teoria do Big Bang, agora contando essa historinha que vem da cosmologia, que vem da física de partículas, que vem da teoria de campos, que vem da física de astropartículas. Então, tem várias físicas envolvidas aqui para a gente contar essa história como nós imaginamos hoje. Segundo a teoria do Big Bang, o universo surgiu há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Então, 13 bilhões e 800 milhões de anos. Mas olha que interessante. Esse número aqui, 10 a menos 38 segundos. O que significa esse número aqui para quem não está, assim, não é da área vamos dizer, das tecnologias, das ciências exatas, o cidadão que não conhece bem essa chamada notação em potências de 10 ou notação científica. 10 a menos 38 significa 0,37 zeros e 1 na 38ª casa decimal. Isso significa, 10 a menos 38, significa 1/100º de trilionésimo do trilionésimo do segundo. Então, é como se a gente estivesse pegando o segundo e dividindo em 1 trilhão de partes. Aí pego esse trilionésimo, divido esse trilionésimo em mais 1 trilhão. Aí pego o trilionésimo do trilionésimo, divido em outro trilhão. E aí, quando eu tiver o trilionésimo do trilionésimo do trilionésimo do segundo, eu ainda divido em 100 partes. É isso que significa esse número, 10 a menos 38. É a centésima parte da trilionésima parte da trilionésima parte da trilionésima parte. Então, nesse tempo, imediatamente após o Big Bang, o universo ele sofre aquilo que a gente chama uma transição de fase. O que é uma transição de fase? É um sistema mudar de regime. Por exemplo, pegamos a água. A água pode estar em estado líquido, como nós conhecemos na nossa vida diária. A água fervida, ela se torna água-vapor. Ela é a mesma água, só que em forma de vapor. Ou quando nós abaixamos a temperatura, abaixo do zero, a água se solidifica. É a mesma água? É, só que ela está na fase do gelo. Então, o sistema água, ele tem fase vapor, fase líquida e fase sólida. O universo é também um todo. Ele passou por fases. Então, nesse tempo de 10 a menos 38 segundos, essa fração, quer dizer, esse instante de tempo,
logo após o nascimento do universo, o universo muda de fase. O que significa mudar de fase? Ele passar de uma fase em que havia uma grande uniformidade, havia uma grande unidade, é como se o universo, essa grande unidade fosse quebrada, e aí ele se fracionasse. Então, é a primeira transição de fase. Essa primeira fase, que está tudo, que tem uma grande simetria, o universo está como um todo, nós chamamos de fase grande unificada. O nome já está dizendo, é uma grande unificação, é uma grande unidade. Ele passa por uma fase, como nós já discutimos, nós tivemos vários encontros sobre simetrias, ele passa por uma fase menos simétrica, que é a chamada fase do modelo padrão, que também nós já discutimos aqui em alguns encontros. Então, tudo isso acontece logo que o universo se forma, quando a temperatura do universo era alta, olha, 10 a 30 Kelvin. 10 a 30 Kelvin é uma temperatura de 1 milhão de trilhões de graus. Vamos lembrar que o Sol, a temperatura do Sol, é na faixa de 6.000 graus. Aqui nós estamos falando de 1 milhão de trilhões de graus. Então, essa era a temperatura do universo nesse momento, super, hiper aquecido. E ele vai se resfriando. Para os estudantes de física, para os praticantes de física, essa temperatura de 10 a 30 graus, ela é equivalente, na escala de energia, falando de energia, de uma energia de 10 a 16 joules. Para o cidadão, essa energia não quer dizer muito. Mas para um estudante de física que está acostumado, sobretudo quem já estuda mecânica quântica, né, estrutura da matéria, está acostumado a relacionar a energia, expressar a energia em elétrons-volts. Então, nós temos essa primeira transição de fase, que aconteceu quando o universo ainda estava tão quente quanto 1 milhão de trilhões de graus. Foi a primeira transição de fase. Então, tem a primeira quebra daquela grande unidade e o universo agora se encontra com uma unidade menor, mais diferenciado. E aí vem uma segunda transição de fase. Então, isso aconteceu 10 a menos 38 segundos. Passado muito tempo, né? Agora nós estamos falando de 1/10 de bilionésimo do segundo. Então, depois que o universo, né, já tem 1/10 de bilionésimo de segundo de idade, após o Big Bang, ele vai sofrer uma segunda transição de fase. Que ele vai sair que ele saiu da fase grande unificada lá atrás e já estava na chamada era do modelo padrão. Então, estando na era do modelo padrão, 10 a menos 10, quer dizer, 1/10 de bilionésimo de segundo, o universo sofre uma nova transição de fase, que nós chamamos de transição de fase eletrofraca, porque é uma transição de fase que vai distinguir entre o que é eletricidade e magnetismo e o que é interação fraca. É nessa transição de fase que o campo de Higgs, o bóson de Higgs, faz a sua intervenção na física. E aí os quarks, né, que ainda estão livres, né, os quarks estão soltos, transitando pelo universo, eles ganham massa. Até então, quer dizer, na primeira fase, que era a fase grande unificada, e aí até chegar a essa fase da era do modelo padrão, os quarks estão soltos e sem massa, eles não têm massa nenhuma, eles são objetos tão leves quanto a luz, digamos assim. Mas aí, quando o universo já tem 1/10 de bilionésimo de segundo de idade, os quarks ganham massa. Isso acontece quando a temperatura do universo já caiu dos 10 a 30, ou seja, do milhão de trilhões de graus, para 10 a 15. 10 a 15 significa 1.000 trilhões de graus. Então, o universo agora se resfriou muito. Ele saiu de 1 milhão de trilhões de graus e chegou agora a 1 milhão de trilhões de graus. Para o estudante de física, isso é uma energia de 250 joules. Então, agora nós estamos numa fase em que os quarks adquiriram massa, mas ainda estão soltos, estão numa espécie de um mingau. E aí agora vem uma terceira transição de fase, que acontece quando o universo tem essa idade aqui, 1/100º de milésimo de segundo. Então, quando o universo pega o segundo, divide em 100
1000 partes. Então, quando o universo tem 1/100º de milésimo de segundos de idade, acontece essa terceira transição de fase, que é a última transição de fase após o Big Bang. Então, teve a primeira transição de fase, que fez a chamada transição de fase grande unificada, depois passou para a fase eletrofraca, para o modelo padrão, perdão, aí teve a chamada transição eletrofraca, e agora vamos ter a última transição de fase, que é a transição de fase que vai ocorrer agora, quando o universo já está mais velhinho, ele tem 1/100º de milésimo de segundo. E aí os quarks estavam desconfinados. Essa transição de fase, ela é justamente chamada de transição de fase porque o universo passa por uma fase nova. Os quarks que até então estavam soltos e desconfinados, eles se confinam para formar a matéria nuclear. E aí formam-se prótons, formam-se nêutrons. E as outras partículas que a gente chama de partículas hadrônicas, como a gente já falou em encontros anteriores. Então, é a última transição de fase do universo, é quando os quarks se fecham na matéria nuclear e se confinam. Isso é um novo regime do universo. Por isso que a gente fala que é uma nova transição de fase. O universo transitou para uma fase em que os quarks deixam de estar soltos e livres, os elétrons continuam soltos e livres. Os elétrons, os neutrinos, mas os quarks não. Eles buscam, porque tem uma força que os confina, que é a chamada força da cromodinâmica quântica, como nós já tínhamos falado, QCD, mas não vou repetir aqui, mas é quando os quarks deixam de ser livres, como os elétrons são até hoje. Os elétrons estão soltos, a gente pode encontrar elétrons à vontade. Os quarks estão confinados no interior da matéria nuclear. Isso acontece quando a temperatura do universo é de 1 trilhão de graus, 10 a 12, 1 trilhão. E isso em energia são 200 MeVs. Então, a fase que nós estamos vivendo do universo, ela evoluiu a partir daqui. Os quarks que eram confinados desde que o universo adquiriu 1/100º de milésimo de segundo de idade, eles até hoje estão confinados. A gente pode desconfinar quarks nos aceleradores de partícula, mas eles ficam desconfinados por um tempo muito curto. A tendência dos quarks no universo de hoje é estar sempre aglutinados, quarks com antiquarks, para formar matéria nuclear. E a temperatura do universo hoje é tão baixa quanto 3 Kelvin. 3 Kelvin é uma temperatura equivalente a menos 270 graus Celsius. Então, a temperatura fora das estrelas, quer dizer, no vazio do universo, na região vazia do universo, a temperatura média do universo é 3 Kelvin, ou seja, menos 270 graus Celsius. Então, o universo que saiu de uma temperatura que era de 10, botando aqui atrás, de 10 a 30, deixa eu voltar aqui para voltar, só 10 a 30, de 10 a 30, era que essa temperatura de 1 milhão de trilhões de graus, ela hoje caiu para menos 270 graus. Então, essas são as 3 transições de fase do universo que nos mostram os quarks como eles estão hoje. Então, os quarks surgiram lá no início do universo, mas nessa primeira fase, na fase grande unificada, eles não tinham massa. Aí, a fase grande unificada passou para a fase do modelo padrão. Os quarks ainda estão sem massa. Quando estamos na fase do modelo padrão, o universo transita para uma nova fase, que é a fase que é a chamada transição de fase eletrofraca. E aí os quarks ganham massa. Então, eles eram sem massa, agora ganham massa. E na terceira fase, eles, além de já terem massa, eles se tornam confinados. Então, os quarks vão marcando as fases do universo. Quando eles estão sem massa é uma fase, quando eles se tornam massivos é outra fase, e quando eles se mantêm massivos, mas se confinam, é a terceira fase, que é a fase que nós estamos hoje. Nós estamos vivendo essa fase praticamente há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Para os estudantes de física, e para quem seguiu as lives que nós fizemos sobre simetrias, talvez fosse interessante lembrar das simetrias. Então, lá na fase grande unificada, nós temos uma grande simetria. O universo é muito simétrico, é muito uno. Há uma unidade muito grande, há pouca diversidade. E a simetria é uma simetria, do ponto de vista matemático, uma simetria bastante grande, SU5. Aí, lá naqueles 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, a fase grande unificada
ela transita para a fase do modelo padrão, que tem estas três simetrias. SO3 de cor, ligada às cores dos quarks, e SO2, o 1, ligadas às interações fracas dos quarks. Então, essa é aquela transição que nós falamos, que ocorre com 10 a menos 38 segundos e com uma temperatura do universo de 10 a 30 kelvins e uma escala de energia de 10 a 16 GeV. Quando o universo está na fase do modelo padrão, ele transita, há essa chamada transição de fase eletrofraca. A transição de fase eletrofraca transforma essas duas simetrias aqui numa única simetria, que é o eletromagnetismo. É aqui que nasce o eletromagnetismo, é nessa etapa aqui, digamos assim, até esse tempo aqui, até 10 a menos 10 segundos de idade, quer dizer, até o universo ter 1/10 de bilionésimo de segundo de idade, não havia interação eletromagnética. A gênese do eletromagnetismo acontece agora, nessa segunda transição de fase. A transição de fase eletrofraca, ela mantém a simetria de cor, ela mantém a simetria das interações fortes, mas ela transforma esse conjunto de simetrias aqui na simetria eletromagnética. Então, é quando nós temos noção de que aparece o eletromagnetismo, de que aparece o fóton, de que aparecem as cargas elétricas. Então, o eletromagnetismo, ele surge quando o universo tem 1/10 de bilionésimo de segundo de idade. Isso acontece quando o universo tinha uma temperatura de 1.000 trilhões de graus, e a energia, a escala de energia era de 250 GeV. Os quarks agora têm massa e a simetria é essa. E aí agora, nessa mesma fase, em que os quarks já têm massa, em que nós temos essa simetria, já tem um eletromagnetismo, já nasceu o eletromagnetismo, os quarks passam de desconfinados a confinados. Eles ficam agora presos para formar prótons e nêutrons. E essa transição de fase acontece quando o universo tem 1/100º de milésimo de segundo de idade, com uma temperatura de 1 trilhão de graus. Então, mais ou menos, né, para o estudante de física, isso pode estar comunicando mais do que para um cidadão. Mas, assim, para o cidadão que não é iniciado, é entender que o universo transita de fases. E quem vai, assim, caracterizando muito essas transições de fases são os quarks. Por isso que os quarks são muito importantes para nós compreendermos o universo e a sua origem. Os quarks tão pequenininhos, tão confinados, tão escondidos, eles são aquele elemento essencial para nós compreendermos a dinâmica e a evolução e o processo de resfriamento do universo a partir do Big Bang. Muito bem. Temos as histórias, as simetrias, então, e os tempos em que as coisas aconteceram, as temperaturas vigentes naquelas eras e as energias vigentes naquelas eras. Então, o que nós fazemos hoje no laboratório, no LHC, é tentar reproduzir essas condições aqui, reproduzir, sobretudo, essa condição aqui, quando se forma o eletromagnetismo, quer dizer, a gênese do fóton, a gênese das cargas elétricas. Nós estamos trabalhando no LHC, nos aceleradores de partículas, sobretudo essas fases aqui. Essa fase aqui, nós não temos condição de reproduzir em aceleradores, porque são energias muito altas que nós não temos a mínima condição de reproduzir aqui na Terra nos próximos séculos. Então, a única forma de buscar informação sobre esse momento aqui, sobre essa fase aqui, é indo de volta para o Big Bang, é tentando compreender processos cosmológicos. Então, isso nos traz para uma discussão. Agora eu vou entrar numa discussão um pouquinho de natureza assim, mais até filosófica, né, mais qualitativa, que é discutir a essência matemática da natureza. Tudo isso que nós obtivemos aqui, esses dados de idade do universo, os tempos em que aconteceram as transições, as temperaturas, as energias, tudo isso aí foram estudos, né, de teorias que foram construídas e teorias baseadas em matemática. Então, a essência matemática da natureza está nesse fato, que nós estamos buscando, através do instrumento matemático, compreender a essência da natureza. E aí eu queria citar 3 nomes, e todos provenientes de uma escola de pensamento, que é a Universidade de Cambridge, que já tem a tradição desde Isaac Newton, lá no século XVII. Temos aqui Paul Dirac,
que vai estudar a qualidade matemática do microcosmo. Microcosmo significa do átomo para baixo, do átomo, do núcleo atômico, das partículas subatômicas e das partículas subnucleares. Foi Prêmio Nobel de Física de 1933. Então, ele se preocupou muito com a qualidade matemática, com a essência matemática do microcosmo. Atualmente, quem ganhou o Prêmio Nobel, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2016, o Duncan Haldane, também de Cambridge, ele vai estudar a qualidade matemática, mas um campo da matemática chamado topologia do mesocosmo. Mesocosmo é o seguinte, para mim, eu estou usando a palavra mesocosmo para falar dos materiais que a gente pode construir em laboratório através da manipulação da sua estrutura atômica. Então, nós já temos hoje uma nanotecnologia, uma nanociência muito avançadas, né? A nanociência, a nanotecnologia estão muito avançadas, então, manipulando, né, com átomos, nós podemos construir materiais com propriedades muito especiais. Então, para isso tem uma matemática também, tem uma matemática que nos ajuda a organizar esses arranjos de átomos. Essa é um campo da matemática chamada topologia. E o Duncan Haldane, ele vai nessa direção, ele usa a essência matemática, a qualidade topológica da matéria para construir novos materiais que estão na escala do mesocosmo. E Penrose, mais recente, ganhou o Prêmio Nobel de 2020, ele vai estudar a qualidade matemática do macrocosmo, do macro, do grande, do universo, do cosmo, dos buracos negros, das grandes estrelas. Então, nós estamos vendo 3 representantes de uma escola, que é a escola de Cambridge. 3 representantes que vêm de uma escola que colocou a matemática como um instrumento de guia para a compreensão da física. Você trouxe a matemática, aproximou muito mais a matemática da física, no sentido de que a matemática não é só uma forma de você grafar as equações da física. A matemática é um instrumento que ajuda a física a fazer previsões, a fazer grandes descobertas a partir da matemática. E essas grandes descobertas, essas grandes previsões, antecipações feitas pela matemática, elas vão direcionar experimentos em laboratório para a comprovação dessas previsões. Então, eu estou querendo colocar a importância de se criar uma escola de pensamento. Então, as pessoas, elas têm uma origem em comum. São 3 físicos distintos que se notabilizaram em fases distintas. Aqui, claro, o Haldane e o Penrose são mais contemporâneos, são bem contemporâneos, mas trabalham com aspectos diferentes da natureza. E o Paul Dirac, lá de 1900, da década, ganhou o Prêmio Nobel em 1933. Trabalhou fortemente entre as décadas de 20 e as décadas de 70. Então, nós temos 3 representantes da bela escola de Cambridge. Aqui também a importância de uma carta que Einstein escreveu a um físico chamado Robert Thornton, em 1944. Ele diz: o conhecimento, né, das bases históricas e filosóficas nos dá um tipo de independência dos preconceitos, né, de uma geração. E preconceitos estes dos quais muitos cientistas sofrem. Então, os cientistas também têm preconceitos para adotar novas ideias. E o Einstein coloca esta independência, quer dizer, independência, se livrar de preconceitos científicos, né? E essa independência é criada por um insight, por uma visão filosófica, na minha opinião, quer dizer, na opinião dele, Einstein, o marco que distingue entre aquele especialista e aquele que realmente está buscando uma verdade, quer dizer, aquele cientista que está buscando compreender uma certa verdade da natureza. Então, o que Einstein está colocando aqui, que é importante que quem faz ciência se liberte de preconceitos, de pensamentos já muito cristalizados e busque novas ideias. E ele fala que, para isso, o que é importante é a abordagem filosófica, então a importância da filosofia dentro da física. Foi com essa importância que muitas descobertas foram feitas nesse mundo dos quarks que nós estamos falando. Aqui também temos uma frase de um grande matemático russo chamado Arnold, que morreu há 10 anos atrás, que dizia que a matemática é uma parte da física. A física é uma ciência experimental, uma parte da ciência natural. A matemática é a parte da física
onde os experimentos são baratos. Por quê? Porque a matemática não precisa de grandes aparelhos. Você precisa o quê? Cabeça, abstração, papel, concentração e se libertar de certos preconceitos. Nós vamos ver já já o que Dirac diz a respeito disso, que é muito revelador. Então, aqui também Dirac, em um famoso artigo seu, que é um artigo de filosofia, ele diz: o físico, no seu estudo dos fenômenos naturais, tem 2 métodos para avançar. O método dos experimentos e da observação e o método do raciocínio, vamos dizer, da dedução matemática. O primeiro método, que é o método da experiência, ele fornece uma coleção de dados. O segundo método, que é o método do desenvolvimento matemático, ele nos habilita a falar de resultados de experimentos que ainda não foram realizados. Então, aí está a antecipação. Acho que é aí que está a importância. Aqui eu vou pular um pouquinho. Está escrito aqui, depois quem quiser, quem for ter acesso e quiser me escrever, eu posso depois mandar esse material. Mas também sempre falando da importância da matemática na física. Aqui 2 palavras, 2 frases ligadas à simetria, que é o grande guia que nos levou a compreender tudo que nós falamos até agora sobre os quarks. Essa frase do Weyl, que foi um dos maiores matemáticos do século passado, que diz que até onde eu vejo, até onde eu percebo, todas as afirmações, vamos dizer, a priori, todas as afirmações de partida na física têm sua origem na simetria. E depois David Gross, na sua cerimônia de receber o Prêmio Nobel em 99, ele fala que a lição mais importante que foi aprendida no século XX foi a lição de que o segredo da natureza está na simetria. Eu já falei dessas frases em outros encontros, eu estou só retomando aqui porque pode ser contextualizada na palestra de hoje. Aqui, vários conceitos básicos de física, conceitos abstratos que nos fazem compreender o mundo real. Como, por exemplo, a gente está falando aqui, o conceito dos quarks, que nós estamos falando hoje. Então, os quarks foram uma ideia muito abstrata que acabou sendo realizada. Justamente por indução matemática, por raciocínio matemático, chegou-se à conclusão da existência desses quarks, que foram descobertos alguns anos depois da sua previsão pela matemática. Então, a essência matemática da matéria, segundo Dirac, está nesse fato aqui, está na capacidade que a matemática tem de, apenas usando-a, nós fazermos previsões sobre resultados que ainda não foram realizados em laboratório, não foram comprovados em laboratório e que serão comprovados num futuro próximo ou num futuro distante também. Aí que está a importância da previsão. Nós temos aqui esses 3 trabalhos do Dirac, que eu cito aqui como trabalhos mais assim, aspectos filosóficos da relação entre a matemática e a física, e a visão do físico sobre a natureza. E aqui eu digo que essa frase é muito interessante do professor Dirac. Ele fala aqui, a matemática é um jogo no qual os matemáticos inventam as regras. Então, a matemática é um jogo e as regras são feitas pelos matemáticos. A física também é um jogo, só que as regras nos são dadas pela natureza. Então, não é o físico que impõe as regras, é a natureza que passa as regras dela para o físico. E aí o que Dirac conclui, o que é interessante é que as regras da natureza passadas para a física acabam acontecendo de ser as mesmas regras matemáticas que os matemáticos inventaram. Então, os matemáticos inventam as regras da matemática, os físicos recebem as regras da natureza, e aí, quando vai olhar as regras que a natureza deu para o físico, acabam coincidindo com as regras que os matemáticos descobriram. Isso nos leva a pensar, os matemáticos inventam as suas regras, mas depois essas regras acabam sendo redescobertas quando o físico vai comparar as suas leis com as leis que os matemáticos conceberam. Então, o matemático inventa as suas regras, a natureza dá para os físicos as suas regras, e quando a gente vai confrontar, as regras inventadas pelos matemáticos, na verdade, são regras que os físicos descobriram da natureza. Então, aí é um encontro
das ciências. A pergunta é se a matemática é descoberta ou inventada. Então, tem duas etapas. Tem a etapa da invenção e a etapa da descoberta. Aqui, só para, se tiver algum estudante de música, fazer uma comparação no mundo da física, né? Por que eu estou colocando o Dirac? Porque Dirac foi esse grande cavaleiro da ideia da simetria, de impor a simetria como um desafio, como a grande regra da física do século XX. Bach, né, Johann Sebastian Bach, nesse seu clássico livro, né, O Cravo Bem Temperado, que é quando ele impõe, ele estabelece o sistema tonal da música ocidental, né, quer dizer, quando ele usa o cravo, né, que é um instrumento predecessor do piano, o pai do piano, para identificar, digamos, notas musicais, sons que dependem de intervalos menores do que o semitom. Então, ele identifica, por exemplo, o dó sustenido com o ré bemol, o sol sustenido com o lá bemol, o fá bemol com o mi natural. Então, esse é o sistema temperado. Você identifica sons que, na verdade, cujas diferenças são quase imperceptíveis ao ouvido humano. Então, ele inventa um sistema tonal e a música ocidental se desenvolve em cima desse sistema. Dirac faz isso no século XX com a relação entre a matemática e a física. Vamos dizer assim, ele afina a matemática com a física. E a física que vai se desenvolver, sobretudo essa física mais fundamental, de busca de compreender a essência da matéria, essa física que se desenvolve ao longo do século XX, ela já se desenvolve nesse sistema tonal, em que você cria, vamos dizer assim, um sistema quase que uníssono entre matemática e física. Então, por isso que eu gosto de comparar Bach com Dirac, ou seja, comparar Dirac com Bach. Então, quem estuda música vai ver que a gente está falando, quando a gente fala de Dirac, é como se a gente estivesse falando de Bach na música. Aqui alguns artigos muito interessantes de um grande pai da simetria também na física, que era o cunhado do professor Dirac, o Wigner, esses 3 artigos muito interessantes, revelando a importância da matemática para as ciências em geral. E aqui esse artigo do Schrödinger, que foi ganhador também do Prêmio Nobel, um dos grandes pais, né, um dos grandes, vamos dizer, não é fundadores, vamos dizer assim, um dos grandes instauradores, construtores, melhor dizendo, um dos grandes construtores da mecânica quântica, junto com Dirac. Eles ganham o Prêmio Nobel juntos em 1933, e ele aqui está perguntando, afinal de contas, o que é a matéria? Cá embaixo, nesse artigo aqui dele de 53, Schrödinger pergunta, o que é a matéria? Então, vamos ver, como é que a gente define a matéria, né, de um ponto de vista mais qualitativo? Então, é uma discussão importante. Aqui eu queria chamar a atenção também para uma escola de matemáticos de Göttingen, a escola de Göttingen, na Alemanha, entre 1915 e 1919, num período pré-mecânica quântica. A mecânica quântica estava nascendo nesse período, e esses matemáticos, Felix Klein, Hermann Weyl, David Hilbert e Emmy Noether, essa mulher matemática fantástica, eles concebem, desenvolvem, né, dão continuidade a um campo da matemática chamado teoria de grupos e colocam esse campo dentro da física. Então, são eles que dão essa instauração, essa implementação dos métodos de teorias de grupo, dos métodos matemáticos da teoria de grupo na física, que vai ser fundamental para o desenvolvimento da física do século XX. Felix Klein tem esse famoso programa, o programa Erlangen, que é um programa de matemática. Eu não vou falar muito dele aqui, eu estou só citando porque é uma coisa pouco conhecida, mas eu acho que vale a pena os estudantes de física e de matemática se aprofundarem nessa ideia, né? nessa espécie de teorema que é a base do programa Erlangen, que ele diz que o Felix Klein afirma que toda geometria deve ser considerada uma geometria projetiva e operada por um certo grupo. Então, ele aproxima a geometria da teoria de grupo, 2 campos da matemática que caminhavam, vamos dizer, sem comunicação a partir do programa Erlangen. Felix Klein mostra como os grupos e as geometrias estão coligados. Geometria projetiva é a geometria do nosso mundo. A nossa geometria, a gente diz, é uma geometria euclidiana, mas o mundo nós vemos através de projeções. Tudo que nós vemos no mundo são projeções, são perspectivas. Isso é a geometria projetiva. Então, a escola de Göttingen, sobretudo,
a Emmy Noether, essa senhora aqui, essa moça, né, essa Fraulein, essa senhorita Emmy Noether, essa grande matemática, é ela que vai fazer essa grande conexão entre uma parte muito abstrata da matemática e o mundo concreto da física, das partículas que nós observamos na natureza. Então, a Emmy Noether, ela faz 2 teoremas ligados a princípios de simetria, e esses teoremas estão na base de tudo aquilo que nós tentamos compreender hoje no mundo dessa física mais fundamental, inclusive as teorias de cordas. Essas famosas teorias de cordas, de que tanto se fala, né, em muitos programas de divulgação científica, ela é um produto dessa forma de pensar a natureza materializada pelos desenvolvimentos da Emmy Noether, que tão pouca gente conhece. Talvez a Emmy Noether devesse ser tão conhecida quanto Einstein. Também Dirac é pouco conhecido da mídia. Então, pessoas como Paul Dirac, Emmy Noether, Albert Einstein e outros, né? Mas foram grandes nomes, mas o nome do Einstein ficou mais popularizado. Mas é importante lembrar a importância dessa mulher. E Dirac muitas vezes era chamado físico apóstolo da estética, porque ele dizia que toda teoria física deve trazer consigo o conceito de beleza matemática. Para muitos, eu já vi alguns físicos criticarem muito essa postura, dizer que isso é bobagem, que isso não leva a nada. Vamos ver o seguinte: Dirac foi um grande antecipador, descobriu fenômenos em física baseado nessa sua ideia, nessa sua postura de que uma teoria física deve ser matematicamente bela. Com tudo que ele fez, eu acho que o habilita, né, tudo isso o habilita a ser, vamos dizer assim, alguém que está dizendo alguma coisa que é muito mais ampla, que é muito mais importante do que uma mera bobagem. Então, eu acho importante, porque muitas vezes na comunidade da física tenta-se desqualificar um pouco o aspecto matemático, o aspecto filosófico. E Dirac era um físico teórico, era um matemático, era um físico matemático e era um filósofo da ciência também. Uma grande previsão feita por Pauli sobre os neutrinos com base nas simetrias. Depois Dirac, com base na simetria que ele chamou de simetria de conjugação de carga, simetria C, Dirac faz 2 grandes previsões: a existência de antimatéria e a existência de cargas magnéticas. A antimatéria já foi descoberta há praticamente 1932, há 88 anos, né? Foi descoberta a antimatéria em 1932 e a carga magnética ainda não foi descoberta. Então, o ano que vem, 2021, nós vamos estar celebrando os 90 anos da antimatéria e os 90 anos das cargas magnéticas que ainda não se revelaram na natureza. Continua se buscando. Depois, em 1932, também há 88 anos atrás, Heisenberg começa a estudar uma simetria entre o próton e o nêutron dentro do núcleo atômico, mas ainda sem minimamente saber que o próton e o nêutron são formados de quarks U e D. Chegamos na década de 60, e aí Gell-Mann e Niemann, 2 pesquisadores independentes, fazem 2 trabalhos independentes e descobrem que há uma regularidade no mundo das partículas subnucleares. O próton e o nêutron, eles formam uma família com 6 outras partículas, formam um grupo de 8 partículas que se organizam na natureza. Não quer dizer que essa estrutura exista dentro do núcleo atômico. Isso aqui é uma representação geométrica de uma estrutura matemática, aquela relação lá de Erlangen entre a geometria e a teoria de grupos. A simetria da natureza, ela nos dá essas partículas, e essa organização geométrica é uma representação dessa simetria. A mesma coisa acontece com outras 8 partículas aqui, com outras 10 partículas aqui. Então, isso já levou a se pensar por que essas estruturas estão se reproduzindo na natureza. 8, 10. Da onde esses números saem? Então, em 63, 64, Gell-Mann e Zweig, 2 pesquisadores independentes também, entenderam que se tudo isso está acontecendo, 8, 10, é porque existe uma estrutura mais fundamental que deve estar gerando tudo. E aí eles propõem a ideia dos quarks. Ao invés de pensar nesses 8 e 10, ele fala, esse 8
esse outro 8 e esse 10, tudo isso tem origem numa coisa muito mais simples, que são esses 3 aqui, que são esses 3 quarks. O quark U, o quark D e o quark S. Assim, nasce, teoricamente, por previsão matemática, os quarks, os 3 primeiros quarks. Que aí são descobertos, deixa eu colocar aqui, são descobertos entre 68, 69 e 70. Mais ou menos esse período aqui marca a descoberta desses 3 primeiros quarks. O quark C, ele é previsto, na verdade, vou até colocar aqui, em 1964, tem uma primeira previsão teórica, matemática. Em 1970, essa previsão matemática se confirma, se cristaliza, mas a descoberta do quark com charme, ela só se dá em 1974. Em nossas lives, em algumas lives anteriores, nós chamamos a descoberta do quark C em novembro de 74, da Revolução de Novembro, a Revolução do Charme em novembro. Depois, os quarks T e B foram previstos em 72 no Japão e foram descobertos posteriormente. Aqui, aliás, até eu tinha que corrigir, 78 não, é 77. Então, estão aqui. Os quarks U, D e S foram descobertos nesses experimentos. O quark C, o charme, que é previsto em 64, depois tem uma nova previsão em 70, ele finalmente é descoberto em 74, e aí em 1974 nós temos já 2 famílias de quarks. Em 1972, no Japão, o top e o bottom. Então, são previstos 2 novos quarks, a terceira família, com base em 2 pontos. A fé numa teoria, acreditar nessa teoria, que ainda não estava comprovada, mas esses 2 cientistas japoneses, Kobayashi e Masukawa, eles acreditaram que essa teoria, apesar de estar nascendo, deveria ser uma boa teoria. Eles investiram nessa teoria como uma bolsa de valores. Era uma pequena empresa que estava surgindo, eles jogaram as fichas dele nessas ações. E jogando as fichas dele nessas ações e conectando com um resultado experimental de 64, que era fato comprovado, eles juntaram essas 2 informações, a fé numa teoria, né, a aposta numa ação e um fato concreto consumado, eles com isso fazem a previsão de que existiriam 2 outros quarks. O top, que nós estamos agora, vamos começar a falar do topless, e o bottom, que eu também chamo de beleza, né? Na física é bottom, é B. Pode ser bottom ou pode ser beleza. Às vezes eu chamo de bottom e quando é conveniente eu chamo de beleza. Agora, por que o top é tão particular? Todos os quarks, como nós falamos, se formam. Porém, e todos os quarks podem se formar, eles se formam e eles se aglutinam para formar algum tipo de matéria subnuclear. O quark top, ele é o único que não faz isso. Eu estou dizendo aqui uma frase meio forte, que é quase um aborto da natureza. Me perdoe aí a ministra Damares, mas a natureza, ela praticamente aborta o quark top. Por quê? Ele é formado. E num tempo de 10 a menos 25 segundos, olha o que nós temos aqui, olha o que é 10 a menos 25. É 0,24 zeros com um 1 na 25ª casa decimal. O que é 10 a menos 10 a menos 25 segundos? É o milésimo do trilionésimo do segundo. Então, nós estamos falando de um objeto que se forma e que em um milésimo de trilionésimo do segundo, ele decai, ele desaparece. Então, é por isso que a gente fala que a física é topless, porque o top se forma e desaparece. Então, a física, o top nasce, mas morre, mas some. Ele se transforma em outros quarks, que nós vamos colocar aqui. Então, a física, ela passa a ser topless. Acho que tem que voltar aqui. Ela passa a ser topless. O top, então, e o quark, ele deixa a observação mais pura. Por quê? Porque ele decai, ele sofre processos que o fazem decair antes dele se combinar com outras formas de matéria. Então, ele é um quark muito puro. Se a gente olha para o quark top, a gente vê o que acontece no quark antes dele firmar qualquer interação com o mundo exterior. Ele se forma e decai rapidamente. Então, nessa janelinha de tempo, de 1 milésimo, de trilionésimo de segundo, nós podemos fazer uma observação sobre o que é a física desses quarks. Então, o quark top é muito importante por isso. Então, eu digo, ele é quase um aborto da natureza. Por isso que a natureza é topless. Porque nada que se forma na natureza
vem do top. O top aparece, mas aí ele vai dar origem, ele decai. Ele decai no quark B, que é o quark beauty, ou quark beleza, ou quark bottom, e esse quark bottom decai no quark com charme. Então é nisso que eu estou dizendo. A física, quando ela começa a ser topless, ela produz beleza e charme. Então está aqui, a natureza prefere o topless. Não, de novo, eu peço desculpas aí às pessoas de bem e a ministra da família, né? Mas a natureza prefere o topless. Ela forma e sai o topless. E aí ela produz beleza e charme. E a beleza e o charme, esses sim, podem se unir para formar matéria. Apesar de que nós não temos nem quark B nem quark C, como eu falei lá no início, nós temos só quark U e só quark D. Mas existem na natureza partículas, objetos instáveis que decaem depois de um certo tempo, eles se formam, depois eles decaem, mas se formam. Ou seja, no universo primordial havia muitas estruturas formadas com quark B e com quark C. Quer dizer, o universo, desde que ele era topless, ele era belo e charmoso. Então, o topless dá origem ao B e ao C. Então, eu digo, o quark B também é um grande laboratório para se buscar nova física. Por quê? Porque o quark B é o primeiro decaimento do quark top, e o quark B é um quark muito massivo que forma estruturas. Então, nós podemos tentar compreender a origem da massa, tanto é que no LHC, no Grande Acelerador de Genebra, tem esse experimento especial chamado LHCb. Esse B está para bottom. Essa experiência que o LHCb, ele se fixa muito nas partículas que se formam com o quark B, nas partículas subnucleares que têm quark B, porque isso é que vai dar, por exemplo, muita informação, por exemplo, sobre a origem da massa do universo, sobre certas simetrias que não estão presentes no mundo das partículas. Então, é um grande laboratório. O quark T é importante porque ele decai de uma forma muito pura, e o quark B é importante porque ele vai poder nos levar à compreensão, por exemplo, da origem da massa. Então, como eu coloquei aqui, os quarks U e D estão na nossa matéria, todos nós somos feitos de quark U e D, nós, quer dizer, eu, essa caneta, né? Aquela maçãzinha, aquelas maçãs que estão lá, todos nós somos feitos de quarks U, D e elétrons. Então, no mundo dos quarks U e D, eu não sou diferente daquela maçã. Quer dizer, nós somos todos quarks U, quarks D e elétrons. Somos todos isso. Para a produção de um quark T, agora a gente imagina, agora, esses quarks estranhos, né, que eu estou colocando aqui, o quark C, S, C, B e T, quer dizer, os quarks mais pesados, o estranho, o charme, o beauty, o belo e o top, eles são produzidos em processos nucleares, em aceleradores de partículas, em reatores, nas estrelas, em processos astrofísicos. Agora, nós produzimos eles em laboratório para poder fazer os estudos e compreender a origem da matéria. Agora, para a produção de um quark top no laboratório, só para a gente ter uma ideia, eu estou dando esse cálculo aqui, mas só para a gente ter uma ideia do que está em jogo. Quer dizer, o quark top, quando ele é formado, ele é pequenininho, né? Ele tem um raio de nada, ele praticamente é 1/1000 de trilionésimo do metro, 1/1000 de trilionésimo do metro, 10 a menos 18 metros, é mais ou menos o tamanho dele. Eu tenho que concentrar muita energia nesse ponto para formar ele. Isso é equivalente ao seguinte, se a gente pegasse 1 metro cúbico, pega uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, uma caixa de 1 metro cúbico, a energia que eu tenho que colocar dentro dessa caixa de 1 metro cúbico é energia equivalente a 10 a 32 bombas lançadas sobre Hiroshima. Sabe o que é 10 a 32 bombas? É 1 com 32 zeros à direita, ou seja, 100 milhões de trilhões de bombas de Hiroshima. 100 milhões, 10 a 8. 1 trilhão, 10 a 12. Outro trilhão, 10 a 12. Então, 10 a 8 vezes 10 a 12 vezes 10 a 12 dá 10 a 32. 100 milhões de trilhões de bombas de Hiroshima dão toda essa energia que eu tenho que concentrar em 1 metro cúbico.
Isso é a proporção que eu estou falando. Quer dizer, gerar um quark top num pontinho do espaço seria equivalente no nosso mundo a colocar a energia de 10 a 32, 100 milhões de trilhões de bombas de Hiroshima numa caixa de 1 metro cúbico. Lembrando que a bomba de Hiroshima ela tinha 15 quilotoneladas de TNT. A unidade, nós usamos muito essa unidade de explosão para medir explosões, a gente mede em toneladas de TNT. 1 tonelada de TNT é equivalente a 4 bilhões de joules. Então, a bomba de Hiroshima, 15 quilotoneladas de TNT foram 60 trilhões de joules. Agora, isso é uma. Aqui nós estamos falando de 100 milhões de trilhões de trilhões. Então, vejam os números da natureza, como a natureza é fantástica. Quer dizer, colocar um quark top nesse ponto do espaço seria o esforço de jogar 100 milhões de trilhões de bombas de Hiroshima em 1 metro cúbico. Então, esse é um mundo topless. O top se forma, e aí o que sobra do topless é a beleza e o charme. Recentemente, muito recentemente, só nesse século XXI, foram descobertas novas formas de matéria subnuclear que até então não eram descobertas, porque até então, até 2003, se pensava que os quarks se reunissem de 2 formas possíveis. Um quarks com antiquarks, um quark com um antiquark, pá, ou 3 quarks, ou 3 antiquarks, não importa. Mas era 2 e 3, 2 quarks ou 3 quarks, para formar 2 tipos de matéria. Os mesons formados por um quark e um antiquark, e os bárions formados por 3 quarks, 2 e 3. A partir de 2003, esse experimento chamado BELLE, no Japão, descobriu um novo tipo de matéria formada de 4 quarks. São os chamados tetraquarks, que foram descobertos, então, a partir de 2003, no Japão, 2016, no LHCb, olha a importância aí do LHCb, descobrindo novas formas dentre os quarks, né, que formam esses tetraquarks. Aqui tem sempre um quark B. E o que é interessante é que aqui, esse quark que foi descoberto em 2020, a descoberta dele foi anunciada agora, dia 1º de julho de 2020, ele é puramente charmoso, ele só tem charme. Ele tem um charme com anticharme, outro charme com outro anticharme. Então, são 2 charmes e 2 anticharmes que se juntam para formar esse tetraquark. Então, esses tetraquarks são matéria topless. São matéria em que tem quark B, ou tem quark S, ou tem quark C. Também tem quark U, quark D e quark S, mas o quark B e o quark C estão sempre presentes. Então, isso que eu estou falando são novidades na matéria topless, no mundo topless. Sem o top, mas com bottom e com charme. Recentemente, 2015, foram descobertos os chamados pentaquarks. Então, são outra categoria de partículas subnucleares, formadas agora não por 3 quarks, mas por 5 quarks. São os chamados penta, por isso P, C, porque tem charme. Todas essas partículas aqui são partículas com charme. E tem essas energias, esses números entre parênteses são as energias, são as massas. Então, são objetos novos. Então, nós estamos falando de novas categorias de matéria que não eram conhecidas até o início do século XXI, formada no mundo dos quarks e formado nesse mundo topless, desse mundo sem top. O top não forma nada. Nós não temos notícia de nenhum objeto formado a partir do top. O top é como se fosse aquele quark que chega, ele decai para formar os demais. Quer dizer, no momento que a natureza se torna topless, ela ganha quarks belos, B, e quarks charmosos, C. E aí, claro, o quark charmoso, C, pode decair também no quark estranho. Aí tudo vem nessa cadeia. Então, é importante a gente chamar a atenção porque são descobertas muito recentes e feitas aqui, ó, em aceleradores, no LHC, lá em Genebra. E aí, dentro do LHC, nós temos 7 experimentos. Um dos 7 experimentos é o chamado LHCb, que vai justamente buscar novas formas de matéria com charme e com bottom. 2007, também um resultado importante desse experimento chamado D0 do Fermilab, em Chicago. Foi descoberto uma partícula nova, aqui não é nem tetraquark nem pentaquark, é um hadron normal, são 3 quarks, é um bárion, dentro do natural.
O tetra e o peta são novidades desse século. Esse aqui, apesar de ter sido descoberto em 2007, portanto, nesse século XXI, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem um quark de cada família. Ele tem um quark da primeira família, que é o quark inferior, o quark down, tem o quark da segunda família, que é o quark S, e tem um quark da terceira família, que é o bottom, que é o belo. Então, essa partícula aqui, que é chamada Cascade B, quer dizer, partícula cascata B, ela foi produzida em laboratório, então mostrando que na natureza, então, nós temos já exemplo de 3 famílias de quarks presentes numa única partícula, mas tudo sem top. Então, como eu reafirmo o que nós falamos aqui, a natureza prefere o topless. Então, essas são as grandes novidades. Aqui essa reflexão do Oscar Greenberg, que foi quem trouxe para a física a noção de cor. Ele diz aqui nessa frase, que eu não vou traduzir ao pé da letra, ele diz simplesmente o seguinte, que ele em física sempre trabalhou com assuntos que eram considerados conhecimento inútil. As pessoas dizem, o que você está fazendo não serve para nada, na natureza não acontece, isso não ocorre. Ele falou que ele, por ter essa habilidade de trabalhar com objetos muito abstratos que não existem na natureza, ele criou um conceito na física que é fundamental para nós compreendermos a natureza, que é a ideia de quark com cor, que é a ideia da cor do quark. Então, a importância, às vezes, a importância de ser inútil, de ser, às vezes, considerado inútil. Você, dentro da tua inutilidade, você acaba descobrindo coisas que são muito úteis e que serão muito úteis e reveladoras no futuro. Aqui eu não vou colocar, já tem outras, aproveitei, mas não vou precisar falar aqui, que a gente já falou, e aqui eu gosto sempre de terminar passando para o público, sobretudo para o público que não é muito, assim, que não vive a ciência, que não é um público ligado diretamente à ciência, livros que são muito importantes para nós compreendermos o valor da ciência, o que é a ciência, o que se pode esperar da ciência, qual é o papel da ciência na formação até mesmo espiritual do homem, como esse livro aqui, perdão, acho que está aqui atrás. Esse livro aqui do Max Weber, que é um grande sociólogo, um dos fundadores da sociologia. Esse livro dele, A Ciência como Vocação, ele toca em questões muito importantes, quer dizer, na vida espiritual de um cidadão que vive num mundo dominado pela ciência. Então, o valor da ciência de Poincaré, que foi o maior matemático, talvez o maior matemático que nós já tenhamos tido nesses últimos 3 séculos, A Ciência como Vocação, do Max Weber, que é um dos fundadores da sociologia, junto com Marx e com Durkheim. Esse livro do Edwin Burt, As Bases Metafísicas da Ciência Moderna, a importância de ter também, valorizar a metafísica dentro da própria ciência. O livro do Popper, sobre o que é a ciência, sobretudo esse livro do Popper, tem vários textos dele em que Popper coloca muito a ideia do que é realmente uma ciência. Esse livro do Gaston Bachelard também, que é sensacional, A Formação do Espírito Científico. Então, quer dizer, a formação do espírito científico, isso transpassa para a sociedade, uma sociedade que preza a ciência. Não é uma sociedade de cientistas, mas é uma sociedade que reconhece na ciência um valor gerador, não só de progresso, de bem-estar, mas gerador de ética, gerador de, digamos, de relações humanas sadias, saudáveis. A estrutura das revoluções científicas, saber o que está por trás das grandes descobertas, como são feitas as grandes mudanças, são quebrados os grandes paradigmas e como são instituídas novas ideias dentro das ciências. Esse também livro do Karl Popper, Conjecturas e Refutações, quer dizer, como olhar para uma ciência e discutir a falseabilidade, quer dizer, o quanto essa ciência ela pode ser comprovada ou não, até que ponto, quantas vezes ela resiste ao teste da verificação. Esse livro do Penrose, que é Prêmio Nobel de 2020, sobre o caminho para a realidade. O livro do Nutio Ordine, que é excelente, é época de Natal. Se alguém quiser dar de presente um livro para alguém que não reconhece a importância da ciência, esse livro é o livro mais abordável pelo cidadão, chamado A Utilidade do Inútil. O nome já está dizendo, a utilidade, quer dizer, a tecnologia do inútil, daquela ciência original que não servia para nada. Então, esse livro aqui é um livro barato,
está traduzido em português, mas é um livro, é um texto maravilhoso de um filósofo e de um historiador italiano muito sério chamado Nuccio Ordine, acho que ele é da Universidade de Catania, no sul da Itália. Esse livro do Carlo Rovelli, também italiano, na minha opinião, um dos grandes pensadores, um grande físico, superfísico e um grande filósofo da ciência desse século, chamado A Realidade Não É o que Parece. Isso é muito importante, a gente perceber que existem muito mais coisas por trás da realidade. A realidade não é o que a gente vê, a realidade é também aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente concebe. E, de novo, um livro belíssimo do Penrose, esse eu não sei se tem em português, esse outro aqui, The Road to Reality, esse tem em português, eu acho que se chama O Caminho ou A Estrada para a Realidade. E esse livro do Penrose, que é fashion, quer dizer que é fascínio, moda, né? Faith, que é fé e fantasia. Então, é fascínio, fé e fantasia na nova física do universo. Então, são livros fantásticos que vale a pena ou se ler ou se presentear para quem não acredita na ciência. Não é recrutamento para fazer ninguém cientista, mas é simplesmente para que o cidadão compreenda o valor da ciência na nossa sociedade. Não só como ciência geradora de progresso, de tecnologia, que às vezes acaba até mesmo escravizando o homem. Não é isso. É a ciência, o valor da ciência como progresso, né? Progresso até espiritual da humanidade. Se desejarem interagir, meu e-mail no CBPF, o site onde eu faço essa palestra de hoje, e outras que nós temos, né, no site, na coluna Física Quântica, podemos encontrar muito material, mas entrando no site do Professor Global, existe uma playlist, e nessa playlist nós temos um número grande, muito grande, de palestras, de discussões da física, de várias pessoas falando, de vários debates que são feitos. Então, é um site assim, muito formativo para o cidadão interagir com a ciência. De uma maneira, às vezes, até pouco técnica. Os cursos técnicos, assim, os cursos mais matemáticos, os cursos de física mesmo, estão nessa coluna de física quântica. Mas as palestras em geral, os debates estão no playlist. É só entrar no professorglobal.com.br e acessar a playlist. Tem também, claro, muito material de ensino para estudantes do ensino médio e do ensino fundamental. E nós somos, né, nosso departamento, nosso cantinho no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, é o que nós chamamos a República Fundamentalista do Iraquistão. Iraquistão, por causa do respeito que nós temos ao professor Dirac, por tudo aquilo que ele foi na física e foi em vida também, como cidadão, e fundamentalista porque nós trabalhamos, assim, convencidos, né, somos radicais naquilo que ele pregou, como a importância de se trabalhar a matemática e a física unificadas como uma única ciência chamada filosofia natural. Então, eu agradeço pela oportunidade de nós termos podido estar em contato hoje, nessa hora e 5, nessa hora e 10 minutos. Agradeço ao Ageu, que está nos bastidores, nessa noite de domingo para segunda-feira, fazendo esse trabalho amigo e voluntário, o Samuel e o João Vitor também, que colaboram com o Ageu na edição dos cursos, na edição das palestras, e ao Professor Global por abrir caminho e por nos incentivar a fazer sempre essas discussões que tentam aproximar cada vez mais o brasileiro, o cidadão brasileiro, da ciência, do valor da ciência. Nós usamos muita física porque nós somos físicos, né? Mas o espaço está aberto para qualquer outra pessoa de qualquer outra área do conhecimento. Todos são bem-vindos a aproximar a ciência do cidadão. Boa noite, então, e até breve, se Deus quiser. Estou saindo, Ageu, vou